Quando começar a ver. Olá, pessoal, tudo bem? Nós tivemos uma falha técnica, né? Nós daremos continuidade ao momento em que nós estávamos, né? Só em duas, três palavras retomando, nós falamos na importância de uma avaliação neste momento de um longo tempo já destinado a estudos não presenciais, importância tanto para a família, que está em busca também de respostas, algumas pelo menos, sobre a aprendizagem de seus filhos, resposta para os estudantes, no sentido de também motivá-los a continuar, e resposta para nós, professores e gestores, de que estamos conseguindo, estamos oportunizando atividades. Então, o importante de tudo isso é entendermos que o ano não está perdido, é mostrarmos essa comunicação para todos, para a sociedade, para as famílias e toda a comunidade escolar, de que o ano não está perdido, de que as aulas estão, mesmo não presenciais, elas estão tendo o seu valor, a sua contribuição dentro do calendário escolar. E que sim, então, é importante, é necessário de que todos se envolvam nesse momento, né? Nos consideramos muito no parecer 11 do Conselho Nacional, que traz a questão da avaliação diagnóstica formativa muito no retorno presencial, né? Isso, as nossas orientações seguem essas diretrizes, mas já trazendo para o âmbito agora do meio de um ano de já estudos monitorados ou estudos não presenciais, para nós conseguirmos fazer uma reflexão do percurso no qual nos destinamos a seguir, né? Lembrando sempre que no retorno, nas oportunidades imediatas de retorno presencial, trabalharemos, enfocaremos muito a questão da avaliação diagnóstica, avaliação que vai perceber as aprendizagens realizadas, as dificuldades, as lacunas e as possibilidades de recuperação para todos e para cada um nesse momento. Então, tudo que está sendo proposto agora para os professores refletirem sobre aprendizagem e avaliação, também será, posteriormente, no retorno presencial, considerado. Mas sempre lembrando, né, de que a avaliação, ela não pode só ser acontecida no momento presencial, né? Uma avaliação na qual nós falamos não só de notas, de classificações, mas uma avaliação de sistema como um todo, de caminhos aí. Então, no parecer descritivo, no qual nós, né, orientamos muitas escolas, aí eu convido a Luana a também dialogar nisso aqui. Por que orientamos por parecer? Não só por ser preferência, não só por ser de uma área da linguagem, que ele se expressa escrita, mas porque é a melhor forma que entendemos no momento de resgatar, de retratar as aprendizagens ou o que foi oportunizado para para os estudantes, né? O trabalho desenvolvido pelo professor, pela escola e por todos. Esse sentido é importante para nós dizermos que nesse novo entendimento de parecer no contexto da pandemia, um dos principais pontos que merece ser apontado na elaboração, então, a partir de agora, nós já estamos trabalhando com dicas para quem vai escrever parecer, é desafiar-se a escrever sobre os vínculos com aprendizagens percebidas. O professor vai, em sua escrita, relatar o que percebeu e as formas que oportunizou para o seu estudante de estabelecer contato e vínculos com a aprendizagem. Então, esse é o ponto forte. Nós não temos como fazer um parecer que aponta para comportamental, atitudinal, ou questões afetivas, que fazem parte de um todo no parecer, né? Nós sempre apontamos que não é só o cognitivo, mas as outras questões. Não temos como perceber isso. Tem professores que viram um dia, dois seus estudantes, porque era a longo período, era, né, lembrando o contexto de língua inglesa, às vezes uma vez por semana, se já pegou um feriado, muito pouco deu para perceber as questões atitudinais. Mas os vínculos com a aprendizagem feitos é necessário e é importante. Vínculos com a aprendizagem não quer dizer o desempenho do aluno.
Não quer dizer que nós vamos conseguir saber como ele fez, porque muitas foram as perguntas dos professores. Como eu vou avaliar? Como é que eu vou saber se ele fez? Como é que eu vou saber se foi ele? Como que eu vou saber se ele aprendeu? Né? Isso nós não temos como saber. Isso nós não podemos mensurar nesse momento. Mas o que nós podemos saber é o registro do que foi oportunizado. É esse vínculo com a aprendizagem da oferta, daquilo que o professor se propôs, daquilo que o professor estipulou como os objetivos, as habilidades, ancoradas na base, no documento orientador curricular e tudo que nos ofertas, né? Então, nessa questão, o que é importante e necessário, né? Você pode nos complementar, agora nessa questão aí. Eu ia já pedir para começar a falar. Que a Carla está falando, eu acho que é bem importante. O porquê que a gente escolheu o parecer, então? Porque, além de a gente acreditar que ele consegue descrever um pouco dessa trajetória deste momento, né? Que ele consegue mostrar um pouco melhor, ao invés de uma nota, por exemplo, ou de uma menção que é mais estanque, não adianta a gente dizer que não, ele também vai servir como um complemento para o registro. Muitas escolas têm nos procurado, o que eu tenho que guardar? Eu tenho que guardar todas as atividades, como é que eu faço? Então, sim, tem que guardar um pouco, mas tudo não tem como. Então, esse registro do que foi trabalhado, feito no parecer, é mais um documento que nos respalda neste momento de estudos remotos, de estudos monitorados à distância. Tá? Outra coisa que é importante a gente pensar, se vocês forem fazer pesquisa sobre parecer, vocês vão encontrar muitas coisas da educação infantil. O parecer descritivo atualmente, ele é, né, nos nossos regimentos, a educação infantil só pode ser avaliada por parecer. No final, a Fábio vai conversar também um pouquinho com vocês sobre isso, que também há algumas dúvidas, tá? E na rede, quando a gente vai fazer alguma pesquisa, a gente encontra muito material de educação infantil. Bibliografia de pareceres, eu também desconheço. É um assunto que a gente estuda há bastante tempo, que a gente procura, mas a gente não encontra muitos escritos. E o que encontra, normalmente, é voltado para a educação infantil. Então, é mais uma picada, é mais uma trilha que a gente está abrindo no meio dessa pandemia, que é de redigir pareceres descritivos para anos iniciais e para anos finais. Então, de novo, não vai ter muito certo e muito errado nessa nossa caminhada, nessa nossa criação, tá? O que a gente precisa pensar? A gente precisa ter alguns cuidados, que a Carla estava falando, né? Sobre, como fez, parece que foi o pai, eu acho que ele copiou do Google. Esses juízos de valor que a gente já não pode fazer quando escreve um parecer com a aula presencial, agora menos ainda, tá? E também nesse momento a gente pode começar a pensar em como se dá a aprendizagem. Será que quando ele está lá no Google pesquisando, ele também não está aprendendo? Se ele pede ajuda, se ele tem as condições da família ajudar, ele tem de repente um irmão mais velho, um primo, um vizinho que vai lá, senta do lado dele e faz as atividades com ele, também não é uma aprendizagem? Claro, fazer por ele não, mas às vezes a escrita até é do adulto, mas o raciocínio é da criança, porque o nosso volume de atividades, às vezes o horário em que a família consegue ajudar essa criança já é tarde, eles estão cansados e a mãe diz, me dá aqui que eu escrevo, mas é o raciocínio da criança que ela está escrevendo. Então, esses juízos que a gente já não pode fazer quando escreve um parecer na aula presencial, agora a gente tem que ter muito mais cuidado, tá? Então, a gente tem que ter sempre em mente que a escrita ela é eterna, né? Se a gente pensar lá na nossa história da escrita, quantos milhares de anos que a gente tem pergaminhos e tudo mais. Então, talvez, né, daqui a 20 anos, alguém vai pegar esse parecer escrito por nós. Então, a responsabilidade da escrita ela é muito grande, certo? Então, esse cuidado que a gente já falava nas nossas formações de parecer, para quem já nos ouviu, agora ele é reforçado. Escolher bem as palavras. Claro, as coordenadoras estão sobrecarregadas, como sempre. Mas na escola em que a gente optou por parecer, é importante que o coordenador e que o vice-diretor
tenha também um olhar sobre essa escrita, passe o olho, verifique, né? O coletivo de professores, se puder redigir o parecer junto, pode e deve, esse seria o ideal, para não ficar lá, em português não entregou a maioria das atividades e percebe-se, em matemática não entregou a maioria das atividades e percebe-se que em história não entregou a maioria das atividades. Então, se a gente podemos fazer um texto único, Carla? Podemos, né? Isso, Luana, né? Então, eu acho que é importante, até para quem está nos assistindo, que está muito com o foco preocupado como escrever o parecer. E nós darmos um passo a passo para vocês, né? Se vocês perceberam, então, a gente foi trabalhando com a concepção de um parecer que vem como uma proposta de avaliação formativa, uma proposta de parecer que busca mais retratar o que foi trabalhado, oportunizado, porque nós não temos condições viáveis e eficazes no momento de medir o desempenho, a qualidade de quem fez, de como foi feito, né? São histórias de vidas diferentes nessa situação, mas é um parecer que ele vem agora se retratando na forma de um texto que pode ter um formato diferente, como a Luana diz, né? Geralmente, no parecer descritivo, nós abríamos sempre com os componentes curriculares, em cada parágrafos, ou pelas áreas. O que nós podemos pensar agora nesse parecer é uma não linearidade tão rígida nesse sentido, um texto que ele pode dialogar entre diferentes habilidades comuns, né? Por exemplo, nós podemos, não precisa necessariamente fazer por tópicos, nós podemos ir nos parágrafos ir dizendo, foram oportunizados, nesses momentos, estudos monitorados, estudos não presenciais, atividades diversificadas que envolvessem a leitura, a compreensão, produção de texto. Isso não precisa ser visto em língua portuguesa. Em vários e muitos componentes. Na questão do raciocínio lógico, resolução de problemas, a comunicação. Nós vamos nos permitir movimentar no texto do parecer sem a preocupação de dizer, eu deixei fora um componente curricular, eu esqueci de colocar outro, e isso sem supervalorizar nenhum componente ou área e sem menosprezar nenhum. Nós vamos nos permitir transcender nessa questão da escrita, escrevendo realmente as possibilidades ofertadas, as diferentes datas que foram oportunizadas para entregar trabalhos. Lembrando que o que é o norteador é o vínculo com a aprendizagem. Nós estamos escrevendo para quê? E para quem? Nós estamos escrevendo para ativar as aprendizagens dos estudantes, para dizer, a prof está aqui, está olhando o que você está fazendo, está considerando e está te dando uma nova chance caso você não queira. Então, por isso que o parecer, ele vem ao encontro disso, porque ele não fecha possibilidades. Porque aquilo que eu estiver escrevendo também pode ser reformulado no presencial, reescrito e acrescentado. Então, nós entendemos que não precisa ser dividido por área ou por componente, que ele pode ser uma escrita mais discursiva, entrelaçada, pelos objetivos, pelas habilidades ofertadas, né? Como que isso se organiza na prática? Bom, nós podemos elencar os professores as habilidades mais essenciais trabalhadas, não precisa ser todas, né? Porque não é o plano de trabalho esse, é um parecer que vai para a família, que deve ser entendido, né? Nós podemos fazer uma síntese das habilidades comuns entre os componentes, interdisciplinar. Eu acho até, Luana, que nós estamos agora caminhando para um novo modelo, no qual a gente antes não se permitia, porque tinha que ter todos evidenciados, todos os componentes, e isso, quando eu digo todos, é em língua portuguesa, em arte, em educação física. Nós fazíamos o parágrafo introdutório, eu botava até em negrito, às vezes, destacando o componente. Nós podemos nos permitir entrelaçar as áreas, entrelaçar os componentes, porque, claro, nós sabemos que no contexto nós não temos todos os professores também
avaliando, corrigindo, por uma questão de ordem de serviço aqui também, nem todos os professores, tem alguns de grupo de risco, tem outros que eram de ampliação, que não estão na função, exercendo a função nesse momento, então nós podemos ser mais flexíveis na escrita, mas nada impede, né, que possa ser também o passo a passo, item por item. Isso que eu ia dizer, Carla. Eu acho que onde a gente consegue essa escrita coletiva, com certeza ela é ideal. Mas, claro, onde não se consegue, tudo bem a gente manter essa estrutura de um parágrafo para cada área ou para cada componente curricular. E o que eu acho importante é que a gente comece por aquela área ou componente ou aquelas habilidades em que o aluno se saiu melhor. Tá? Onde a gente tem resultados mais positivos. Né? Senão a pessoa já começa lendo que ela não entregou as atividades, a gente já dá uma desanimada, né? Então, se a gente consegue identificar naquele estudante alguma área, algum destaque positivo, que a gente comece por ali. E depois a gente vá falando onde houve mais problemas, onde não houve entrega, enfim. Né? Acho que é uma coisa também que a gente pode pensar, onde ele se destaca, onde que a gente percebe um ponto mais positivo. E é nesse sentido que nós dissemos. Então, o primeiro ponto a destacar na escrita do parecer é o vínculo com o aprendizado. O que nós conseguimos, enquanto escola, enquanto professores, estabelecer de vínculo? Se for na entrega, se for nas questões de WhatsApp, Face, que forma nós estabelecemos esse vínculo? Né? Não quer dizer isso do aluno ter acessado tudo, mas a escola oportunizou. Então, essa virada que nós estamos propondo na escrita do parecer é do professor colocar o que ofereceu. Colocar, por meio de palavras, da linguagem, as estratégias utilizadas, né? Aquilo que foi oferecido, foi proporcionado para entrega, foi viabilizado contatos por vídeos, por áudios, isso tudo pode ser escrito no parecer. Agora, se ele acessou mais, menos, infrequente, vai ser difícil mensurar isso. Nós nos colocamos hoje fazendo um teste, um exercício disso aí, é difícil, nós não temos como dimensionar essa questão do desempenho e do quanto foi aprendido, em outras palavras. Então, o que nós podemos nos valer? Do que oferecemos. Então, esse é o primeiro ponto a destacar. O nosso parecer vai se guiar pela oferta das aprendizagens, das estratégias de ensino ofertadas pelo professor, pela escola como um todo, pelos acessos, pelas formas disponibilizadas, né, daquilo que está aí. Outro ponto a destacar na escrita do parecer é a questão da autonomia. Como eu, professor, percebi a autonomia do meu aluno na realização das atividades, na busca, na devolutiva. Aqueles controles devolutivas que sempre frisamos, eles são necessários e importantes nesse momento. Né? Então, as devolutivas, as entregas realizadas, no prazo, fora do prazo, depois pode ser registro de escrita também, né? Então, a questão da autonomia, a questão do vínculo com a aprendizagem são importantes nesse momento. Consideramos que o parecer assume uma dimensão de carta, talvez, assim, né? Uma carta em que nós vamos ter um diálogo com o estudante e entendemos ser necessário uma interlocução de pedir como ele está, ou não só uma forma de pergunta, mas de dizer, entendemos você, essa situação no momento, não está fácil para você, não está fácil também para o professor, sabe? Contextualizar num parágrafo a questão do diálogo com o contexto atual. Ou seja, não pode ser um texto seco, direto, dizer você aprendeu isso, ou nós oferecemos isso, você não entregou. Pensamos que faz quase 5 meses, ou 5 meses que nós não temos contato presencial. Essa saudação, esse envolvimento mais emocional, afetivo, faz-se necessário com o estudante que está ali esperando, né, uma saudação do professor também. E também, né, Carla, quando a gente tem esse estudante que não entregou, não realizou, isso a gente também colocou no texto, né? Até vou ler aqui o que a gente pensou, né?
Percebemos que o estudante está realizando as atividades com dificuldade nos seguintes componentes ou na seguinte área. Não foi possível avaliar as seguintes áreas ou os seguintes componentes curriculares, pois o estudante não acessou, não entregou. Percebemos que o estudante ainda não demonstra autonomia para realizar as atividades. Então, uma dica que a gente sempre dava era essa, né? Do ainda. Poxa, não conseguiu agora, mas a gente acredita que daqui a pouco tu vai conseguir. E também é importante ressaltar que para esses estudantes a gente vai ter novas oportunidades. Então, ele ainda não entregou, mas serão oferecidos outros momentos de estudo, de avaliação. Então, essa interlocução do professor com o estudante, ela é muito importante nesse momento. E como disse a Carla, a distância temporal é enorme. E a gente tem que pensar que nesse meio tempo tem professor que aposentou, tem professor que era CAGE. Então, mesmo para quem grava vídeo, para quem usa o Classroom, às vezes a bolinha do professor lá não é conhecida para o aluno, né? É uma pessoa nova, é uma pessoa diferente, ou é a coordenadora, ou é a vice, e ele pensa, mas cadê a minha prof? Não, peraí, não era essa? Sem contar as transferências que a gente teve também nesse momento, por N razões, né? Então, a gente tem que se colocar muito no lugar do outro, né? A empatia é a palavra da moda, e aqui na secretaria a gente tem feito muito esse exercício, sim, de nos colocarmos no lugar de professores, que é o nosso lugar de origem e que é o nosso lugar de volta. Então, para nós é muito fácil nos colocarmos no lugar de vocês, apesar de às vezes não parecer, mas sim, a gente pensa, tá? Que, por exemplo, a gente ouviu hoje de manhã pessoas falando em planos individuais para o retorno, né? Que o professor fizesse um plano para cada aluno. Não, a gente não vai propor isso. A gente sabe que isso não tem como acontecer para um professor de arte que tem todos os estudantes da escola. É inviável, impossível. Né? Ou mesmo para quem tem uma turma de 35 alunos no terceiro ano. É muito difícil. Então, a gente se coloca assim no lugar de professor. Nós somos mães ou somos tias, então nós também estamos vivendo nas nossas casas ou nas casas de pessoas muito próximas e queridas, como chegam os estudos monitorados e as dificuldades que eles têm, mesmo tendo uma organização, tendo acesso, tendo uma família que tem um conhecimento pedagógico, né? E a gente também se coloca no lugar desses estudantes que a gente percebe que alguns, sim, estão sofrendo, alguns gostariam de aprender e não conseguem, né? Aqueles que têm dificuldade de aprendizagem, aqueles que não têm quem os auxilie, e aqueles que também se perderam nessa pandemia emocionalmente e que também para eles a escola não, nesse momento não é o mais importante. Então, o nosso parecer tem que levar esses públicos todos em conta, né? Carlinha? Assim, e agora nos colocando também na posição de coordenadores pedagógicos. Como que orientamos os coordenadores a desenvolver, a provocar seus professores para a produção de pareceres? Primeiramente, há que ser feita uma decisão se vai ser um parecer de escrita coletiva, ou se cada professor vai fazer os seus parágrafos, as suas escritas e ser depois compilado, né? Pode ser feito, sim, um texto coletivo, no qual nós não precisamos necessariamente, como eu falei, elencar componente por componente, ou matéria, ou área por área. Pode ser uma escrita única que englobe as aprendizagens essenciais, ou o registro das habilidades e dos direitos de aprendizagem essenciais. Por quê? Porque, na verdade, nós não temos muito do que fugir daquilo que é a essência do currículo, enquanto prioridade neste momento em que nós tivemos que fazer um olhar diferente de tudo aquilo que nós prevíamos no início de março, né? Então, essa questão é uma decisão, primeiro, de escrita, como vamos escrever, né? Se vai ser individual e juntar, ou se nós vamos nos reunir e dizer, para tal estudante foi oportunizado isso, conseguir perceber. Então, o que também é o outro ponto? No parecer descritivo, nós vamos escrever para todos os estudantes.
para aqueles que fizeram tudo e para aqueles que não fizeram, para aqueles que não vieram buscar as atividades, que não acessaram, diferentemente da nota e da menção. Porque nós orientamos que a escola, então, tem autonomia para escolher. Mas, se for nota e menção, os que não conseguiram vão ficar com o conceito, o resultado ali em aberto. O registro em aberto. Porque nós não podemos, o que nós temos que ter bem claro, nós não poderemos, em hipótese alguma, ter esse momento de parada de avaliação para pensar na reprovação. Esse é o pressuposto número 1. Né? Carla, e nós sugerimos também, então, que para quem optou pela menção ou pela nota, que então apareça essa observação de que ela ficou em aberto. Então, vai sair sim um documento também, mesmo para esses que não acessaram ou não fizeram, que tenha lá um campo de observação em que a gente coloca as menções ou a nota do estudante tal estão em aberto, pois ele não acessou, pois ele não entregou, pois não foi possível avaliar o seu desempenho, enfim, as suas aprendizagens nesse momento, certo? Certo. Então, essa digressão que fizemos para dizer que também nós temos professores que avaliam por outras concepções, nas quais vão deixarem o resultado em aberto. Mas essa premissa que falo da reprovação, ela é o norteador, né? E não quero que seja entendido como uma aprovação automática, não sei, porque nós não estamos discutindo nesse momento isso, até porque poderemos ter orientações legais superiores que nos conduzirão ou nos orientarão para a questão de registro final. Mas o que deve ser entendido é que este momento de parada, de pouso para uma reflexão da aprendizagem do ensino feito, ele não pode ser entendido como um momento para desmotivar ainda mais o estudante, ou para fazer a família pegar o papel, o registro desse parecer e ter represálias em casa, castigo. Não é esse o foco. Se nós entrarmos nesse momento, nessa intenção, nós perdemos daí o porquê e para que estamos pensando isso. Os nossos alunos já sofreram muito até então. E não estamos falando só de classe social. Sofreram por todas as formas possíveis e imagináveis de estar em isolamento, no momento em que eles poderiam estar brincando, estar vendo colegas, adolescentes querendo ver seus amigos. Então, o sofrimento, por si só, da pandemia, já é muito. Então, nós não queremos e não podemos, quanto seres humanos, pensar numa avaliação que vem agora para causar um sofrimento. Ela vem para alertar, ela vem para apontar caminhos, para mostrar soluções. E é nesse momento, então, que nós dissemos, o parecer será escrito para todos. Nós temos a liberdade de escrever também para quem não fez, para quem não acessou, mas não numa escrita punitiva, uma escrita que vai dizer, olha, tu não entregou tudo, tu já está reprovado, tu não tem mais condições. Não, nós vamos escrever dizendo assim, foram oportunizados tais e tais atividades, contatos da prof no Face, ou contatos da escola disponibilizando atividade impressa, porque tudo vale, tudo está valendo como hora letiva, como horas do calendário, tudo, seja atividade impressa, seja o contato, seja o vídeo. Então, essa diversidade que nós estamos oportunizando, que talvez seja mais do que na escola presencial, merece ser pontuado no parecer. E a nossa questão é, por que você não está entregando? Por que você não está fazendo? Há dificuldade? Há um não entendimento ou há um não querer? Há um não desejo? Porque também nós não podemos nos enganar que tem alunos que não estão querendo fazer, que não querem e pronto. Mas nosso parecer de docente vai ter uma postura ética de ser escrito apontando o que oferecemos e dizendo assim, no final, aos responsáveis, oferecemos isso, gostaríamos que fosse revisto, fosse refeito, ou fosse feito e entregue novamente em data tal. Ou seja, nós não fechamos a possibilidade, mas nós enxergamos. Nós, professores, vimos que não foram entregues, vimos que não foram acompanhados, vimos que não foram feitas mediações em casa, talvez, e que nós estamos abrindo possibilidades novas.
Não é, não fez, não entregou, acabou. Não acabou. Nada acabou. Nada. Tudo pode ser ainda acontecido. Porque nós estamos só fazendo esse primeiro movimento de avaliação para não deixar lá quando a gente não sabe quando é esse lá, né? Então, essa questão, primeiro, é apontar de que o texto do parecer, ele pode ser aberto também para quem não fez, para quem fez muito pouco, para quem entregou, devolveu as questões em branco, porque ele é uma corda, ele é te liga que nós estamos aqui, está valendo, o ano não está perdido, você tem que fazer sua parte, que nós fazemos a nossa, professor, né? Então, é uma escrita que vai dialogar com o estudante, mesmo que não venha a resposta. Mas nós podemos, nesse momento, e ao contrário daquilo que nós dizíamos, né, Luana, na confissão de parecer, que nós não fazer pergunta, porque não vinha, agora nós precisamos, pelo menos, a inquietação da pergunta. Se nós não tivermos a resposta, a pergunta vai valer. Por favor, vocês podem vir retirar novamente, responsáveis. Aqui temos o kit da entrega do bloco 1, onde não foi retirado nenhuma das atividades que pode ser feita. Ou seja, o parecer nosso, descritivo, ele não é, então, aquele só de aprendizagem, só focado. Ele é uma conversa com a família, com a comunidade, dizendo o que fizemos, o que foi feito, o que pode ser feito ainda. E cabe, então, nesse parecer, aquele recadinho final que as profs tanto gostavam de colocar e que pediam e a gente não aconselhava pela oficialidade do documento e tudo mais. Então, talvez esse seja o momento de dizer, eu estou aqui, te esperando e estou aqui para te ajudar, né? Ou, olha, tu está indo muito bem, continua assim, né? Nos anos finais, eu era prof de sexto e sétimo, então, claro, com os alunos do sétimo eu já teria uma intimidade. Então, de repente, no grupo de professores, aquele que se identificava mais com alguns alunos, para esses, aquele professor mandar um recado específico, né? Ele se dava super bem com a prof de educação física e tu não está buscando nada. Então, de repente, a prof de educação física lá escreve uma coisa pontual para aquele estudante. E, claro, agora o caldo, as habilidades vão ser muito semelhantes nos pareceres. Então, talvez seja até mais fácil fazer um parecer nesse momento. Eles vão ficar mais iguais. Mas, para eles não ficarem idênticos de um para o outro, a gente tem que buscar essas diferenças. E nem que seja nessa identidade que o aluno tinha, nessa relação que ele tinha com o outro professor, que para esse recado final, para a gente tentar também nesse parecer como forma de registro e de resgate de aprendizagem. Exato, né? E essas questões valem tanto para a educação de jovens e adultos, como para toda a questão do ensino fundamental. Bom, então, assim, sugestões. Um texto integrado, que priorize as habilidades essenciais, que valorize as devolutivas, as tentativas realizadas, seja pelo estudante, seja com indícios indicativos que os pais ajudaram, e nesse momento, pais ajudando é bom, é um sinal de que a família está junto. Então, que não seja visto como punitivo isso, que nós possamos engajar mais famílias nessas questões, porque se não fosse também as famílias, nós não conseguiríamos resultados bons como estamos conseguindo, né? E que sejam parágrafos que venham expressar as possibilidades de continuar. Que nenhum estudante se sinta dizendo assim, não adianta mais, para que eu vou fazer, porque eu já estou reprovado mesmo. Que elas vislumbrem o horizonte de dizer podemos e conseguimos ainda. Que a mãe chegue em casa, o pai, o responsável, com o parecer, se ele for retirado na escola. Isso vale dizer também que os pareceres podem ser enviados por e-mail, por WhatsApp, pelas formas como estão indo os estudos. E que ela diga, meu filho, você não entregou a atividade tal, mas você pode ainda entregar. Que não seja, como nós dissemos, um objeto de punição, de castigo, de violência, de nenhuma forma. Ele é simplesmente um monitoramento da aprendizagem. Então, nós sugerimos algumas frases. Por exemplo,
Com base nos estudos monitorados, percebemos que o estudante está realizando a maioria das atividades propostas, demonstrando facilidade na compreensão, na leitura de imagem, na prática dos vídeos de educação física oportunizado, na entrega, na devolutiva de fotografias, de imagem, na busca das atividades. Pais que foram buscar merecem também ser apontados, porque é para o estudante. É a valorização do conhecimento, indo pegar, indo voltar, se expondo. Pais que acessaram para os seus filhos e estudando. Então, quer dizer, percebemos o envolvimento da família, percebemos o engajamento na resolução. Olhem bem, é mudar o olhar. Família que ajudou não é punitiva. É, que bom que você tem. Mas aquele que não tem, não pode ser punido, que não tem, lá, porque as crianças que não têm um pai e uma mãe que podem estar nesse momento, elas não podem ser punidas. Então, nós vamos botar no parecer dessas crianças. Nós oportunizamos, né, a professora oportunizou atividades tais, num vocabulário talvez até não tão relacionado a tecnicamente, né, mas assim, você pode fazer, a professora espera a tua devolutiva na data tal, vamos trabalhar com prazos, porque são importantes e necessários para a rotina da criança, então, você pode entregar, você pode devolver, a própria aceita ainda, talvez não precisamos aceitar na mesma medida da porcentagem, da coisa, quantitativamente falando, mas aceita sim. Claro, o comprometimento é importante. Perceber também, escrever no parecer parágrafos que mostrem, como falei, autonomia. Você conseguiu mandar e-mail, você conseguiu mandar a resposta pelo WhatsApp. Quer dizer, não é só a resposta da atividade que vale no parecer, mas é a forma, mas é o como, é você estava se envolvido, você participou de uma conversa, assistiu um vídeo, fez a folha, entregou no saquinho a folha. Nós temos que circular sempre na dimensão de todos. Daquele que está com a folhinha, que o irmãozinho derrubou um café, toda nela, e ela está toda borrada e vem entregar, naquele que consegue acessar o Google Classroom, de todos, né? Porque isso é importante. Quando nós nos propusemos a parar agora a refletir, é porque nós temos também que dar uma devolutiva para aqueles que estão conseguindo. Esses não podem se desmotivar, e eles têm que dizer, eu vou além, eu consigo, também está valendo, e aqueles que nós não conseguimos, eu falei hoje para a Luana, disse assim, é uma viagem, né? Nós estamos levando todos. Alguns estão mais na frente, outros um pouquinho mais atrás, mas nós vamos, uma caravana, nós vamos levá-los todos e nós vamos vir buscar os outros. Nós não vamos deixar nenhum para trás. Nós vamos vir buscar os que ficaram, nem que seja no presencial depois. Porque alguns nós não estamos conseguindo. Alguns nós não estamos acessando eles. E a gente não sabe o que está acontecendo por trás. E isso nos bate o coração, porque tem muitos que não estão vindo nessa trajetória. E os porquês, né? Tem histórias tristes no meio de tudo isso. E nós não vamos entregar daí uma avaliação para dizer mais triste ainda, né? Isso. Então, outros parágrafos que nós pensamos é dizer, percebemos que o estudante está desenvolvendo suas aprendizagens com autonomia, com a facilidade nos recursos tecnológicos, nas respostas de questões no papel, nos desenhos, nas entregas. Parabenizamos a pontualidade, ser normal. Numa questão da escola, antes a gente não considerava tanto, considerava como só qualitativo, agora ela vem como um fator forte, pontualidade, devolutiva, são os nossos indicadores, é o que nós temos, pontualidade, as devolutivas, a questão né, de se colocar também na interação com os colegas e professores, estar de aula, pedindo dúvidas, mandando um WhatsApp, continua, Luana. Isso, é bem importante que a gente destaque, no parecer, o processo, né? A gente sempre brinca que o único lugar que o gerúndio é bem-vindo
e aceito e estimulado é no parecer. Então, que a gente não feche possibilidades e, de repente, sei lá, se eu mandei uma atividade em que tinha um texto de 2 páginas e 15 questões para o estudante responder e ele não respondeu, talvez agora dou uma outra oportunidade com um texto um pouco menor, com menos questões, né, complementando o que a Carla estava falando. E acho que é bem importante que a gente destaque isso que a Carla disse, e a gente vai colocar, então, esse material que vocês vão receber. Por exemplo, percebemos que o estudante ainda não demonstra autonomia para realizar as atividades. É uma boa frase para aqueles casos em que a gente percebe que os pais fizeram muito pela criança, pelo adolescente, né? Então, aí a gente não está dizendo que foi o pai ou a mãe que fez, mas a gente está dizendo que percebe que ele não tem autonomia para fazer tudo aquilo, né? E, claro, as classes de alfabetização, especialmente primeiro e segundo ano, essas avaliações são um pouco mais complexas. É muito difícil a gente avaliar a alfabetização à distância, né? Então, talvez ali o parecer vai ficar muito mais no que foi oferecido e o quanto essa criança conseguiu devolver, do que efetivamente relatar alguma coisa de aprendizagem. Até porque entender as hipóteses de escrita é difícil até para professores. Então, vocês imaginem a família que um menino escreveu KVO para cavalo, o pai e a mãe disse que aquilo estava tudo errado, apagou, mandou escrever de novo, ditou as letras, enfim. A alfabetização realmente é um processo muito complexo e a gente sabe que é a galerinha que vai ser talvez a mais prejudicada, porque as fraturas de alfabetização, elas interferem nas aprendizagens de uma vida. Então, essa pandemia, ela vai deixar marcas na nossa geração e nas próximas, cada uma de uma maneira, mas todas muito significativas. No desenvolvimento motor dos pequenininhos, que estão mais fechados e que teriam que estar correndo. Se a gente tinha que ensinar que dividir era legal, agora a gente tem que dizer, não, essa garrafa é tua e ela é só tua, tu não empresta para ninguém. Né? Esse brinquedo é teu amigo não pode tocar. Então, todo mundo que está vivendo esse momento vai ter sequelas, vai ter cicatrizes, algumas mais profundas, algumas mais suaves. Então, que o nosso parecer não seja causador de mais uma cicatriz, que ele seja, sim, uma possibilidade de recomeço para aqueles que estão para trás, para aqueles últimos lá da nossa caravana, e que seja o combustível para aqueles que estão lá na frente não percam o fôlego e não desanimem. Né? Eu não sei, Carla, se tem mais alguma coisa para complementar? Sim, é nesse sentido, então, né? Então, eu só quero ir retomando com vocês os pontos fortes da escrita do parecer. Então, ressaltar a questão do vínculo com a aprendizagem, do vínculo tanto da oferta de atividades, de possibilidades com recursos tecnológicos ou não, impresso, oportunizar também, ressaltar na escrita a questão da autonomia, do que a gente percebeu, do engajamento também nas resoluções, nas devolutivas, na busca, na interação com professores, nessa questão toda que vai muito além de dizer o que ele aprendeu ou não. Vocês notem que nós estamos indo pela tangente, nós não temos como medir ou como verificar o desempenho concretamente. Mas, mesmo assim, nós podemos fazer algo. Nós podemos escrever algo nesse parecer que lhe seja a comunicação com os estudantes e com a família. Então, nesse sentido, nós vamos dialogar, nós vamos explicar que nós fizemos várias ofertas, foram devolvidas tais e tais, outras podem ser refeitas, podem ser complementadas, mostrar que nós, professores, estamos corrigindo, estamos vendo e que queremos contribuir com isso. Para aqueles, né, que estão com dificuldades, porque nós temos aqueles que estão realizando tudo bem, acertando, tem aqueles que estão realizando pouco e com dificuldade, né? Nesses aí nós podemos dizer, percebemos a sua iniciativa, o seu empenho, ainda algumas dificuldades que merecem ser apontadas, que você pode se dedicar na leitura de livros, ou seja, leitura de livros, recomendações, tudo isso que foi feito pode fazer parte do parecer. Nós podemos dizer assim, a professora está disponível
vamos supor que ele tenha muita dificuldade em matemática, em tais e tais horários para te acompanhar, para esclarecer essa dúvida que você tem. Nós vamos nortear esse monitoramento. Esse parecer é um monitoramento da aprendizagem do ensino. Então, nós podemos elencar ali as intervenções que podem ser feitas a partir de então. Então, a escola estará aberta para você no teledúvida ou no atendimento tal horário, venha buscar uma folha de reforço disso em tal dia. Vamos tentar nos comunicar com aquilo que estamos percebendo que pode ser feito, né? Outra questão é daqueles estudantes que não fizeram, que não buscaram, que não acessaram, que não devolveram, e tem muitos, não são poucos, tá? Nós temos em média uns 30%, que não, simplesmente se desvincularam. Temos estudantes que abandonaram estudos, temos estudantes que engravidaram nesse momento, temos muitas histórias de vidas que nos fazem refletir o cenário educacional como um todo, né? E aí, o que nós vamos fazer nesse parecer? Nós não vamos deixar ele de fora, nós vamos escrever um parecer, mesmo que não venha buscar, mas nós vamos escrever dele também, porque é a história de vida dele. Nós vamos dizer que nos foram oferecidas diversas atividades, não precisa ser todas relatadas, aquelas que nós consideramos essenciais, foram oportunizadas, que percebemos que eles não estão entrando em contato, se está acontecendo alguma coisa, se ele precisa do apoio da escola, se precisa do apoio da secretaria, que ele volte e venha, nós temos que buscá-lo, né? Nós temos que tentar, de todas as formas, fazer com que volte a ter esse vínculo com a aprendizagem. O nosso maior momento, nesse momento, ao propormos uma avaliação, é engajar os estudantes na aprendizagem. É que eles não desistam, né? Então, não foi possível a professora te avaliar nisso aí, porque você não realizou, mas se você fizer, novamente, né, você precisa realizar com mais frequência, devolver nos períodos estipulados. Notem que nós vamos trabalhar com a devolutiva, com acesso, é muito isso aí que nós queremos falar para vocês, né. Nós criamos essas dicas, nós inventamos também, né, porque não existe, está todo mundo pensando só depois, mas esse agora não é um agora que rotula ou classifica para o depois. O depois será necessário, avaliação diagnóstica, formativa, que vai vir para nós planejarmos no presencial que aulas iremos dar, que recuperações iremos fazer. Mas agora nós precisamos buscar no grupo, e eu gostaria agora também de fazer um apontamento especial da educação infantil, né? Que a educação infantil também assume nesse momento um setor de destaque, um cenário de muito se pensar como avaliar e o que avaliar na educação infantil. Então, devido a essa especificidade, a educação infantil ela vem com um caráter assim mais formativo, mais de observação, e ela, na questão da expressão dos pareceres, a Fabiana vai nos conduzir, a nossa gerente de educação infantil, para um olhar que não necessariamente precisa ser feito neste momento agora, como nós estamos propondo para o ensino fundamental e para a EJA. Então, fale para nós, Fabiana, como será a elaboração de parecer, a avaliação da educação infantil na rede municipal? Boa tarde a todas. Achei bem importante fazer as considerações da educação infantil. Sabemos que é uma etapa que tem as suas especificidades, né? A avaliação da educação infantil num período regular, sem pandemia, ela já é semestral, ela já é por parecer descritivo, e nós esperamos 6 meses, né, em períodos normais, para acompanhar essa criança, para avaliar. Então, assim, nesse momento, com todas essas dificuldades de observação sistemática, diária, observação do brincar, da integração, do cotidiano dessa criança, além de não ser presencial, né, entendemos que educação infantil, essa avaliação deva ser anual, tá?
em tempos normais, o fundamental seria trimestral e hoje, então, passa a ser semestral. E achamos que para a educação infantil, então, faríamos uma anual ao final do ano letivo. Também tendo em vista que não há retenção na educação infantil, né? A promoção deles é automática para o ensino fundamental. Então, pensando nisso, acreditamos que seja melhor anual. Essa orientação já foi aprovada pelo Conselho Municipal, tá? Essa semana, no ofício 20, se eu não me engano, tem todas essas orientações. A avaliação da educação infantil, o que ela preconiza, né? Ela vai observar essa criança no seu desenvolvimento global, emocional, físico, cognitivo. Então, sabemos que nesse momento é difícil, né? Para nós é mais difícil porque não temos muitos subsídios para falar dessa criança. E até, Fabiana, até porque nós não temos, né, um currículo obrigatório, aprendizagens tão rígidas, né, e imprescindíveis dentro disso que nós temos muita experimentação, a brincadeira, né, essa questão da experiência. Além de tudo isso e dessa não obrigatoriedade, né, achamos melhor que ficasse, então, para o final do ano letivo, né, até porque esse primeiro contato que a criança teve com a escola no início do ano, muitas vezes foi o primeiro contato dessa criança, ela passou por um período de adaptação, então para a prof também fica complicado avaliar isso, né, esse acompanhamento foi muito curto com essa criança. Outra coisa, a criança, né, a gente sempre coloca que ela é o centro na educação infantil, o centro do fazer, as observações vão ser feitas em cima do que ela faz, do que ela interage, como ela brinca. Então, diante de tudo isso, né, pensamos que esse parecer deva ser feito posteriormente, tá? Algumas escolas, algumas coordenadoras estão questionando assim, mas nós gostaríamos de conversar com a família, de colocar como a criança, enfim, está entregando os trabalhos, e eu acho muito importante isso. Né? Desde o início, a gente sempre colocou que a educação infantil, nesse momento, o maior objetivo é esse vínculo. Então, conversar com as famílias, enfim, relatar como é que foi essa entrega dos trabalhos ou não, né? O que se percebe de desenvolvimento nisso, eu acho muito importante e fundamental, mas fica a cargo de cada escola, né? Não vai ser uma avaliação sistemática, não vai ser um parecer que vai, enfim, que vai ter um cunho de avaliação, né, semestral, mas ele é muito importante, sim. Outra dúvida que surgiu foi com relação aos planos de trabalho, tendo em vista que se essa avaliação será no final do ano letivo, né, se as professoras deveriam fazer outro plano de trabalho. Entendemos que não há necessidade, que elas podem usar o plano que vinha sendo utilizado, mas que agregassem a ele objetivos de aprendizagem, né, de desenvolvimento que acham pertinentes, enfim, e que poderia ser trabalhado agora no segundo semestre. E de dicas, né, enfim, acho que as gurias colocaram bastante coisa que também vale para a educação infantil, que também pode ser usada, né, pelos profs, e estamos à disposição para qualquer dúvida das coordenadoras, das professoras. Isso, Fabiana, eu acho que é importante nós destacarmos a diferenciação pelo seu caráter, por toda a especificidade, que nós não podíamos ser contraditórios a toda a concepção da educação infantil que entendemos e sempre defendemos, né, enquanto entendimento do que representa a criança, a concepção, o brincar, a experiência. Então, acho que ela merece, sim, ser apontada na sua especificidade no retorno presencial. Mas é importante dizer que as escolas devem e podem fazer esses contatos, esse registro, aquilo, se desejarem fazer também algo mais escrito, também não, nada vai impedir essa comunicação. Mas, com certeza, nós temos um respaldo maior para possibilitar ter mais subsídio posteriormente, ao final, no retorno presencial, quando tivermos, né? Muito obrigada, Fabiana. Então, pessoal, né, nós
elaboramos essas questões do parecer descritivo, que tem como foco o vínculo com a aprendizagem, a autonomia, a ponderação para as entregas, para as devolutivas, para o acesso, para as interações estabelecidas com os professores, para o engajamento com a aprendizagem, nesse sentido daquilo que podemos mensurar e verificar nesse momento. Sabemos que não temos todos os subsídios que gostaríamos, porque não é para ser mesmo isso, mas nós temos aquilo que oferecemos. Então, um parecer mais voltado ao registro das ofertas, ao registro das atividades proporcionadas, as interações, e aqui a riqueza do que está sendo oportunizado e contemplado na questão dos estudos não presenciais, numa modalidade diferente, num entendimento diferente do que até então. Nós, então, agradecemos a presença de todos, esperamos ter colaborado com o texto, com a escrita de vocês, estamos juntos, podemos subsidiar de outras formas do que for preciso, mas sintam-se ancorados e amparados pela Secretaria da Educação na escrita, numa escrita libertadora, numa escrita reflexiva, que ela venha somar, que ela venha refletir sobre o processo de aprendizagem. Jamais para uma escrita que vai rotular, uma escrita que vai julgar, ou preconizar a aprendizagem minimizando, né? Nós temos a liberdade, sim, de se não tivermos todos os subsídios em todos os componentes ou áreas, de escrevermos aquilo que estamos percebendo. A concepção, o concebido da vivência. Como diz um autor, né? Nós trabalhamos com a concepção do concebido, do vivido e do percebido. Ou seja, daquilo que nós temos concebido enquanto documento organizado, orientador curricular, das habilidades essenciais, nós temos o vivido por nossa experiência na escola e nós temos o percebido, que é o interpretado por nós, professores, né? Então, nós trabalharemos as concepções, essas que se mesclam, fazem interlocuções, muito mais importante do que apenas dizer em matemática, em português, em arte. Não precisamos fragmentar. Se quisermos, sim, mas se quisermos fazer um todo recheado e permeado das nossas percepções, podemos e devemos. Então, com isso, encerramos, agradecemos a presença de todos que nos assistiram, o apoio à Marijara, que está do lado, respaldando a educação especial, entendida não de forma diferente, mas igual nessa concepção, atendendo os estudantes nas suas maneiras, nas suas aprendizagens também. Então, nada de diferente nesse sentido, porque são todos nesse momento, e todos na sua individualidade, na sua busca, e nas suas dificuldades e avanços. Muito obrigada, uma boa tarde a todos.